Nós vamos continuar falando sobre esse ambiente político agora com o Paulo Pozonoff, comentarista aqui da PAN. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Pois é, Paulo, são tantas leituras a se fazer a respeito de pronunciamentos que nós tivemos hoje. Nós tivemos Arthur Lira, Luiz Fux, Augusto Aras e agora a fala do presidente Bolsonaro, que não pareceu empolgado como ontem em relação às manifestações, dizendo que ele não tem uma espada, que ele sabe do futuro, que ele não faz nada sozinho. Agora, o recado de Fux foi dos mais pesados, né? Denise, nada como um dia depois do outro, né? Até me surpreendi um pouco com esse desânimo aí do presidente Jair Bolsonaro depois de ter levado centenas de milhares ou milhões, não sei como é que estão as contas no momento, de apoiadores às ruas ontem. Ontem também ele mencionou lá o Conselho da República e fez-se um auê em torno disso, né? A gente estaria aí à beira de uma intervenção federal no judiciário, até isso se ouviu. E hoje o presidente diminui o tom e também escuta-se os pronunciamentos do Arthur Lira e do ministro Fux. Eu só queria destacar uma coisinha desses dois pronunciamentos, na verdade também do Augusto Aras. Os três falam em diálogo, né, Denise? Eu só fico aqui me perguntando, escutando essa palavra sendo repetida o tempo todo, diálogo, 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 quem dá o primeiro passo rumo a esse diálogo. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro, sem dúvida, deu um passo atrás nessa ideia de diálogo ali. Eu estava aqui na transmissão da Jovem Pan, o Zé Maria falou em ruptura, eu também tenho uma leitura parecida com a do Zé Maria. Eu acho que ontem o presidente da República rompeu pontes. Não acredito que essas pontes, até pelo tom, né, do discurso, principalmente do ministro Luiz Fux, eu não acredito que essas pontes possam ser reconstruídas aí rapidamente e a tempo das eleições de 2022, que é o que mais me preocupa nesse momento. Arthur Lira também falou que o grande compromisso é com as eleições do ano que vem, para esquecer essa questão do voto impresso, que isso já foi uma decisão da Câmara. Falou em respeitar as quatro linhas, a tal, não se referindo diretamente a Bolsonaro, mas a gente sabe que o presidente várias vezes fala dessas quatro linhas, né, e que ele está disposto a ouvir outras lideranças, embora queira levar adiante a agenda, saiba do papel pacificador da Câmara. Então ele tentou dar uma amenizada na situação, mas ele passou alguns recados para o presidente Bolsonaro também. Agora, em relação ao Supremo, eu acho que a situação é mais grave, porque o presidente falou em não respeitar decisões judiciais, decisões que venham de Alexandre de Moraes, e Fux disse que isso caracterizaria um crime de responsabilidade. Não é a primeira vez, né, que o ministro Fux fala isso, com relação também ao voto auditável. Ele já havia feito um pronunciamento e dito que questionar a legitimidade das eleições, das urnas, também era crime de responsabilidade. A gente vive, Denise, nessa política aí de troca de recados, né? Recado daqui, recado dali. Ontem um amigo meu, muito inteligente, eu considero, previu, né, quanto aos atos de ontem, que seria a bravata das bravatas. Aí, quando eu ouvi o presidente na Paulista xingando o ministro Alexandre de Moraes, falando no Conselho, e reuniu o Conselho da República, por um instante eu achei que não, que esse meu amigo estava errado, e não. Realmente, ontem foi nada mais do que a bravata das bravatas. Agora, resta esperar a gente saber se, com toda essa reação negativa, vários partidos aí falando o impeachment do presidente, o presidente vai ter forças até para se sustentar até 2022. Realmente é bastante preocupante aí a situação do presidente. Até eu tinha escrito na semana passada que o presidente Jair Bolsonaro, com esses atos e com as demandas que a gente sabia que estariam presentes nesses atos, como, por exemplo, fechamento do STF, intervenção, esse tipo de coisa, eu escrevi que o presidente estava criando uma armadilha para si, uma armadilha em potencial. Ele se veria obrigado a agir. E pelo que o presidente disse ali, e o Maldonado nos trouxe, ele percebe, ele sabe, ele nem tem essa força e esse ímpeto
para agir como muita gente gostaria. Ele me pareceu abatido mesmo, viu, Paulo, em relação à reação, porque ontem ele mostrava uma empolgação pela mobilização toda que houve de apoiadores em várias cidades, mas talvez até pela repercussão política ele tenha incorporado aí um discurso um pouco mais ameno em relação a essa situação toda, porque, como você colocou, ele acendeu essa discussão do impeachment em partidos que estavam quietos, né, que não falava disso, porque se tinha essa discussão do impeachment, naquela oposição mesmo, no outro extremo, né, contrário a Bolsonaro. E agora não, você vê alguns partidos de centro discutindo essa possibilidade exatamente por ele ter extrapolado na fala o que se poderia fazer e ir contra o Supremo. Não é apenas a figura de Alexandre de Moraes, é a instituição, é o respeito a determinações legais, né? O problema é que se criou uma expectativa que não era virtuosa, ela tinha esse ímpeto revolucionário, tinha esse discurso, o discurso de ontem do presidente, tanto em Brasília quanto em São Paulo, trazia uma forte carga emocional ali, revolucionária mesmo, e passadas aí menos de 24 horas, a gente vê que a poeira baixa e agora o presidente vai ter que lidar, na verdade, ele abre, né? É incrível isso. O Bolsonaro abre muitas frentes de batalha. Então já tem lá a CPI, já tem STF. Agora, mais uma frente de batalha lidar com a frustração dos seus apoiadores mais afoitos, que esperavam do presidente também algum tipo de atitude concreta contra ou Alexandre de Moraes, ou Barroso, ou STF. Enfim, era uma demanda que você não pode negar que existia entre os apoiadores do presidente. E na verdade não se pode tomar uma medida mais séria, mais drástica, sem romper o que está previsto na Constituição, né? A verdade é essa. Ontem até o Diogo Schelp, que estava aqui agora há pouco antes de mim, a gente conversou durante a transmissão, o caminho, né, legal, o caminho conservador, ele é mais lento, o caminho das 4 linhas, que o presidente tanto menciona, ele é mais lento. Essa renovação do STF, ela é feita sempre de médio a longo prazo. A gente sabe que o STF é uma corte hoje majoritariamente composta por indicações da esquerda. Então, uma mudança nesse sentido, uma mudança legítima, ela precisaria de tempo para acontecer. Só que nós vivemos em tempos imediatistas, né? As pessoas querem uma renovação para ontem. Isso institucionalmente, legalmente, constitucionalmente, é impossível de fazer. Então havia aí uma dissonância no discurso do presidente, que fala sempre em jogar dentro das 4 linhas e, ao mesmo tempo, mudar tudo que está aí. É impossível. As duas coisas são impossíveis. E Paulo, eu fiquei com a dúvida se foi um ato falho dele falar em reunião do Conselho da República, que na verdade era o Conselho de Governo mesmo, né, do qual Fux não faz parte, porque não deu para entender exatamente o que era, porque provocou uma reação de imediato. O vice-presidente Mourão falou que não sabia disso e ele deveria participar de uma reunião do Conselho da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, lideranças no Congresso, porque aí entra a liderança da maioria e da minoria, e todos começaram a se manifestar através das redes sociais, em entrevistas e não sabendo do que se tratava, não é? Eu acho que o presidente ali, eu falei na semana passada aqui, né, desse simbolismo da multidão. Imagina que você está em cima de um carro de som ali, sei lá, 150, 400 mil, 2 milhões, não sei quantas pessoas estavam em Brasília, em São Paulo. O presidente realmente se confundiu, era Conselho de Ministros, falou em Conselho da República, gerou novamente uma grande expectativa de que hoje, no dia seguinte, a gente pudesse estar diante aí de um estado, falou-se até em estado de sítio, estado de defesa, nada disso se concretizou. Hoje o presidente aparece aí, realmente, eu concordo com você, abatido, reconhecendo que não tem superpoderes, não tem poder para mudar essa situação que ele vê como errada de uma hora para outra, a não ser, obviamente, por uma revolução, e ele parece não estar disposto a isso. Então agora o presidente tem mais uma frente de batalha, Denise, que é lidar com a frustração
dos seus apoiadores mais afoitos. E esse risco do outro lado de união de partidos contra ele, talvez tentando forçar a aceitação de um processo de impeachment. Sabemos que há muita cobrança em cima de Arthur Lira nesse sentido. E, Paulo, outra coisa que chamou a atenção nas manifestações, e ainda bem que não houve distúrbio maior, que se temia muito uma participação das PMs de apoio ao presidente, participação de militares. Se isso ocorreu, foi à paisana e de uma forma muito tranquila, não é? Eu acredito, antes dessas manifestações, eu já dizia isso, eu achava que era um medo um pouco pré-fabricado, porque assim, o histórico mesmo das últimas manifestações aí, atreladas, né, à direita, o histórico de manifestações bastante pacíficas. Então eu não entendi direito esse medo que estava se fabricando. Enfim, felizmente nada, né? Absolutamente nada de ruim aconteceu. Inclusive havia aí um medo, esse eu acho que tem um pouco mais de base, que as manifestações contrárias sempre andavam em São Paulo mesmo. Houve muita depredação das últimas manifestações da esquerda e ontem também a gente viu uma esquerda pacífica ali no Vale do Anhangabaú. Então, ontem realmente foi... nesse sentido, bem, a gente tem que falar de uma coisa boa, né? Acho que vale a pena. As manifestações de ontem, Denise, foram extremamente pacíficas. A única coisa aí que feriu algumas pessoas, instituições, foram as palavras mesmo. E as palavras têm peso quando vêm do presidente da República, né? Então, é tudo isso que está sendo avaliado, é tudo isso que está tendo repercussão maior hoje, e tem a questão econômica, né? Então, de repente, pode vir uma contra-onda, uma reação desfavorável ao governo em dois sentidos. De um lado, essa questão política que a gente estava falando, e do outro, de economia, que há pouco nós estávamos falando também sobre isso. A gente tem uma reação péssima do mercado financeiro hoje, né? Dólar disparando, isso é horrível do ponto de vista de perspectiva de inflação, pressão forte em curva de juros que embute uma taxa de risco, é o prêmio de risco do país, e bolsa de valores caindo forte, né? Então a gente vê que é o mercado trabalhando com essa situação de risco, de instabilidade que ficou, né? Uma coisa que me chamou a atenção, eu até anotei aqui para a gente conversar, sobre o discurso, tanto o pronunciamento, né, tanto do Lira quanto do ministro Luiz Fux, é que ambos mencionaram os problemas reais do país. Eles citaram inflação, pandemia, o Arthur Lira, até lembrei de você, Denise, que ele falou que o dólar está sobrevalorizado e tal. Isso me chama a atenção pelo Gasolina. desconhecimento o desconhecimento de como funciona, né, a economia por parte dos políticos. Então, essa parte mais real, que tanto o ministro Fux quanto o Arthur Lira trouxeram para o debate, ele mostra, aí, não sei se foi um ato falho, que existe um descolamento, né, da política simbólica de Brasília, com essas discussões, essa ideia de golpe, intervenção, as decisões do STF, e existe um Brasil real, muito palpável, pessoas com problemas reais. Eles assumem isso, eu acho muito interessante como eles assumem que existe essa diferença entre essa discussão toda política, essa crise política toda fabricada e que não leva a lugar nenhum, e existe um descolamento disso com o Brasil muito real, pessoas aí sem emprego, passando fome, lutando para pagar, para encher o tanque do carro. E a própria pandemia, né? Agora, na questão do Arthur Lira, eu acho que ele meio que jogou no colo do governo a responsabilidade por uma situação que a gente sabe que não é 100% responsabilidade do governo, mas quando você fala em instabilidade de mercado, alta do dólar, isso tem muita relação com todo esse clima de embate político permanente que ele rebate como pressão nos juros, como pressão no dólar, o que agrava a situação de pobreza da população, de inflação e tudo mais, né? E Fux citou a questão da pandemia, que ainda não é um problema resolvido. Eu vejo com problemas o pronunciamento, principalmente do ministro Luiz Fux, né, envolvendo toda essa parte aí mais palpável, econômica e tal, que, novamente, eu vou insistir nesse ponto, eu acho que a gente já ultrapassou esse limite há muito tempo, foi uma escolha do STF como instituição agir politicamente. Eu vejo as raízes disso lá atrás, lá no mensalão, quando o STF resolveu se posicionar e dar as caras mesmo. Antigamente, essas decisões eram tomadas ali mais discretamente, tendo por base
somente o direito. E hoje em dia não, o STF age de uma forma política, e essa é uma crítica que realmente eu não consigo deixar de fazer. Então, vejo com problemas o ministro do STF invocando, de repente, inflação, o preço dos combustíveis também, que a formação dos preços dos combustíveis a gente sabe que mexe com commodities, né? Então, existe uma certa limitação do que os poderes podem fazer, mesmo no dólar, né? Existe uma certa limitação, é impossível, não é uma canetada que a gente vai baixar o preço, o valor do dólar frente ao real. Então, eu acho bastante complicada essa mistura. É isso que a gente vem falando há tempos, né? Um poder se misturando no outro, aí no caso o STF, mostrando uma preocupação que, assim, o ministro Luiz Fux, como cidadão, ele tem todo o direito de ter. Mas daí, quando ele chama para si a voz do STF, eu já acho mais complicado o STF fazer esse tipo de pronunciamento, até porque a gente está em vias aí de ter uma decisão importante para a economia em relação aos precatórios, e como é que fica essa independência do STF nesse momento para tomar, por exemplo, esse tipo de decisão que mexe com a economia. O mercado está dando que esqueceu, né? Acaba a conversa por aí, vamos ver depois qual vai ser a posição mesmo de Luiz Fux em relação a isso, mas desde ontem, aliás, desde antes, né, quando foram marcadas as manifestações, o tom que o presidente já estava colocando na convocação, o mercado já começou a ficar com o pé atrás, achando que por aí não sai o entendimento. Talvez a PEC dos precatórios, alguma conversa no Congresso mesmo, mas vamos aguardar aí os próximos capítulos. Por enquanto, Paulo Pozonoff, muito obrigada. Uma boa tarde. Eu que agradeço, boa tarde a todos.